Imagine ser o melhor jogador do mundo, perder tudo e acabar humilhado por quem destruiu a sua família. Esse é o Ryu, o lendário Miligod, que após anos afastado, decide voltar ao Arena para buscar vingança. Se prepara, porque hoje você vai ver como a técnica de um pro player transforma um novato em um verdadeiro monstro. Essa obra é insanamente boa, meus amigos, então já deixa o like, hype o vídeo e vambora! Um escorpião gigante estava vindo para cima do nosso Prota, que tenta dar uma ferroada nele, mas o Prota foi mais rápido, começou a retalhar a cauda do bicho, correu pelo corpo do escorpião e deu o golpe final, explodindo o monstro todo. Esse jogo é o maior MMORPG do mundo, chamado Arena, e nosso Prota é o top 1 do jogo em todas as áreas, no ranking mundial, no nível de personagem e também no Coliseu. O nome dele é Miligod, o melhor jogador que já existiu. E logo depois o Prota decide que é hora de meter o pé do jogo e se concentrar na vida real, e assim deletando a sua conta. O amigo dele, Yongchan, fica desesperado perguntando por que diabos ele deletou a sua conta na Arena. E ele disse que não pode ficar só jogando joguinhos pra sempre, e que precisa se concentrar no mundo real. Yongchan repreende dizendo que ele era top 1 do jogo e teria ficado milionário se tivesse vendido seus itens. Mas o Prota diz que pra ele os jogos deveriam ser divertidos e não uma forma de ganhar dinheiro, e disse que agora ele vai se alistar no exército e depois herdar os negócios do pai dele. Mas a vida é imprevisível, e nós vemos 2 anos depois ele trabalhando de meio período numa loja lidando com um cliente bêbado. Quem imaginaria que o Prota, que era o sucessor de uma empresa famosa, teria um declínio tão grande na sua vida? Isso começou por volta no final das férias do seu serviço militar, onde a sua empresa foi à falência e o pai dele acabou ficando muito doente, deixando uma dívida gigantesca para sua família. Nesse momento, seu amigo Yongchan manda uma mensagem dizendo que já sabe tudo o que aconteceu e diz que amigos servem para ajudar uns aos outros nos momentos difíceis dessas situações. Mas o Prota está ignorando as mensagens dele e ele diz que só se sentiria ainda mais patético ao entrar em contato com ele. Yongchan pergunta se ele não queria voltar pro Arena, já que ela está bem rentável e que ele pode virar streamer ou pro player e conseguir milhões facilmente, já que ele era o ex-top 1 do jogo. Prota então vai até uma loja para comprar o cubo que ele precisa para jogar o jogo, mas ao ver o preço, diz que isso é muito caro e custa 3 vezes o salário dele. E nesse momento alguém o interrompe e se apresenta como Rambaek. Esse cara é o filho delinquente do amigo do pai do Prota, que ainda tira sarro dele falando sobre o estado dele e da sua família. Ryu tentou ignorar e passou direto pelo casal, dizendo que só estava ali para fazer umas compras. E aqui temos a revelação de que tudo o que aconteceu com a família do Prota foi por causa do pai do Rambaek. E por isso o pai do Prota entrou em colapso e agora ele terá que cuidar dele pro resto da sua vida. O Prota fica full pistola e mete um socaço na fuça do Rambaek. A namorada do cara se afastou gritando de medo e os seguranças pularam em cima do Ryu. Enquanto ele era segurado, gritava sobre como eles tinham arruinado tudo e que ele iria se vingar custe o que custar. Um tempo depois, lá estava o Ryu, na frente da delegacia, debaixo de chuva e com um olhar perdido. Ele só conseguia pensar no maldito dinheiro e em como as coisas chegaram naquele ponto. Ele caminhava, remoendo o ódio, pensando que o Rambaek destruiu a vida dele e ainda tinha a audácia de se gabar. Ele jurou vingança, mas logo caiu na real e começou a chorar, se perguntando como ele ia conseguir fazer qualquer coisa se ele não tinha nada. Foi nesse momento que ele ouviu uma voz da TV, uma apresentadora contando que um jogador tinha acabado de assinar um contrato de 500 milhões de won. Ryu travou na hora ouvindo aquilo. A TV mostrava que os ganhos com transmissões da Arena já passavam de 1 bilhão e que o jogo estava dominando a economia, criando milhares de empregos. Sem tempo para ter vergonha ou orgulho, o corpo dele agiu por instinto e ele pegou o telefone. Do outro lado, Yongchan atendeu surpreso, dizendo que fazia um tempão que não se falavam e perguntou por que ele sumiu. O Prota, com a voz pesada, só conseguiu pedir perdão ao amigo. Engolindo o orgulho, pediu ajuda com um olhar furioso, mas decidido. Ele avisou que estava voltando para o Arena. Enquanto isso, lá na sede do jogo, um funcionário gritou pro gerente avisando que o lendário Miligod estava de volta. O chefe, um cara gordinho, confirmou que alguém tinha acabado de criar um personagem usando os dados de informação do Miligod, um dos melhores jogadores que já passou pelo servidor. Uma das funcionárias
funcionários, ainda surpresa com a notícia, ajustou os fones e pediu o relatório do personagem que estava passando pelo tutorial. A NPC de treinamento estava em choque. Ela contou que o nick dele era Hyun-woo e que ele estava fazendo teste de mana. Ela mostrou uma esfera brilhando intensamente e, olhando para o prota, disse que ele tinha alcançado a pontuação mais alta já registrada no teste. Todo suado, Hyun-woo nem comemorou. Ele só olhou para o NPC e exigiu o próximo teste. Ele sabia que se o Arena era a única chance de mudar sua vida, ele teria que ser o melhor de novo. Fora do jogo, o Prota e o Young-chan estavam na frente da cápsula de imersão. O amigo disse que ele podia usar o equipamento quanto quisesse sem se preocupar. O Prota olhou para ele, se sentindo culpado, e prometeu que ia devolver cada centavo. Mas Young-chan deu um soco de leve no braço dele e mandou ele parar com essa bobeira, já que fazia eras que não se viam. De volta ao mundo virtual, Hyun-woo empunhou sua espada e deu um golpe no ar, deixando a NPC boquiaberta com a técnica. Ele disse que já podiam começar, mas a NPC hesitou, perguntando se ele tinha certeza de que queria encarar o teste do nível 10 de dificuldade, como ele tinha pedido. Hyun-woo encarou o brilho da arena e pensou no tempo que ficou fora. Um elfo negro apareceu encarando ele, e uma gota de suor escorreu pelo rosto do Prota. Ele lembrou a si mesmo que aquele era o nível máximo de dificuldade, mas deu um suspiro e focou totalmente. O elfo partiu pra cima com tudo e a NPC gritou de pavor. O elfo partiu pra cima do Prota, debochado, dizendo que ele tinha baixado a guarda. Mas num piscar de olhos, o Prota surge atrás dele e mandou um "acho que não, hein". A NPC ficou assistindo em choque total, enquanto aquele jogador de nível 1 parava o ataque do elfo como se não fosse nada. A espada do Prota saía até fumaça. Os dois começaram a trocar golpes frenéticos e o elfo, tocado por ter que se esquivar, começou a xingar o Prota, dizendo que ele era mais rápido e mais forte que um simples humano. O elfo não conseguia entender como os ataques do Hyun-woo eram tão pesados. Enquanto a luta rolava, o herói lembrou da vida real, do Young-chan sendo parceiro e oferecendo a casa dele para ele morar, da imagem da sua irmã sentada ao lado da cama de hospital do pai, o desespero de perder tudo. Ele lembrou do rosto de deboche do Rambaek e o ódio alimentou seu golpe. Num movimento seco, a espada do elfo voou longe. Prota disse que ia retribuir cada humilhação. Acertou um golpe brutal na cabeça do elfo e seguiu em frente. Ele sabia que, para se vingar, teria que subir no pódio do arena mais rápido do que qualquer um. Lá na central, a funcionária levantou da cadeira, fascinada, vendo o Prota solar um elfo negro sendo um personagem de nível 1. Ela pensou que, como esperado, o talento de verdade não desaparece assim. A NPC, ainda trêmula, parabenizou o Hyun-woo pela vitória e anunciou o fim do treinamento. Logo em seguida, um velho apareceu, sorrindo, e perguntou se ele era novo por ali. Ele se apresentou como Derry, chefe da Vila Slam, e entregou um baú pro Prota como recompensa por ter completado o treino com tanto sucesso. Dentro do baú estava o Anel de Mori. O Hyun-woo colocou o item e comemorou. Era um drop único. Valeu a pena ter arriscado o nível 10 de dificuldade. Nisso, Young-chan mandou mensagem no chat perguntando se o tutorial já tinha acabado. Ele queria dar uma ajudinha pro Prota subir de nível mais rápido, chamando ele para ir até o portão principal, já que não era todo dia que se tinha a chance de carregar um Ace Top 1. Mas Hyun-woo respondeu que precisava craftar um item primeiro e pediu pro amigo esperar, dizendo que ia mostrar o resultado depois. Young-chan ficou sem entender nada, se perguntando que tipo de segredo um jogador iniciante poderia ter logo no começo do jogo. Hyun-woo manda uma mensagem pro Young-chan pedindo 50 de ouro emprestado. Ele tinha um plano. Antigamente, os melhores jogadores do Arena usavam um item chamado Poção de Experiência, que aumentava o ganho de XP em 20% por 4 horas. Ele lembrou que na época, essa poção custava uns 3.000 de ouro, mas o suprimento sumiu e a galera acabou esquecendo que ela existia. O que ninguém sabia é que o fornecedor secreto desse item era o próprio protagonista. Com um sorrisinho de lado, ele pensou que só ele conhecia a receita e poderia vender pelo preço que quisesse. O problema é que, ao olhar a lista de materiais, viu que não tinha nada e precisaria ir até uma dungeon para farmar. Chegando lá, Hyun-woo deu de cara com um cara barrando a entrada. O sujeito apontou para uma placa e avisou que aquela era a dungeon da Guilda Caveira Negra e que iniciantes não tinham vez ali. O Prota só deu um sorriso cínico, mas o guarda insistiu, mandando ele ralar dali enquanto ele ainda estava de bom humor. Hyun-woo não pensou duas vezes, empurrou o cara e disse para ele sair da frente porque ele estava ocupado. O guarda ficou possesso, tentou um golpe.
O cara colocou a espada no ombro e perguntou se ele não tinha aprendido a respeitar os mais velhos. Ryu-Woo começou a tremer, mas era de raiva. Ele segurou a espada do cara e mandou a real. A miserável vida dele dependia desse jogo e ele não ia perder nenhum segundo com um valentão na porta de uma dungeon. Ele encarou o cara e desafiou. Que tal uma batalha valendo excluir o personagem com um novato? Ou vai amarelar? Nessa batalha, o perdedor tem que deletar a conta para sempre. É um risco que quase ninguém corre no Arena. Mas o guarda, mordido no orgulho, aceitou na hora, dizendo que o Ryu-Woo ia ter que criar um personagem novo ainda hoje. O sistema abriu a janela da aposta. O vencedor leva tudo e o perdedor perde a conta. O jogador adversário, chamado Park Jun-woo, confirmou as regras e a contagem regressiva começou. Jun-woo ficou ali na frente do prota, dizendo que não tinha mais volta. Mas o Ryu-Woo só invocou sua espada e mandou o aviso final. Vou acabar com você em 5 minutos. Pode se despedir do seu personagem. Ryu-Woo entrou em posição de combate e mandou o aviso. Não fica triste não, é que é impossível você vencer alguém como eu. Encara isso como uma aula grátis. O sistema deu o sinal e a luta começou. O oponente já veio com tudo, dizendo pro prota não enrolar e tentou o primeiro golpe. Ryu-Woo partiu pra cima, mas o cara desviou e começou a rir, dizendo que era engraçado um novato achar que conseguiria acompanhar a velocidade dele. Só que, logo em seguida, o prota bloqueou um ataque em cheio, deixando o Jun-Woo de queixo caído. Os dois começaram a trocar golpes frenéticos e o cara entrou em choque. Ele não conseguia entender como aquilo era possível, já que o nível dele era muito superior ao do prota. Ele até se perguntou se o Ryu-Woo estava usando algum item apelão ou se era um daqueles caçadores de jogadores que fingem ser novatos só pra humilhar os outros. Enquanto o cara surtava, Ryu-Woo só pensava em como os ataques dele eram previsíveis e burros. Ele se abaixou, deu uma rasteira certeira e o Jun-Woo começou a berrar de raiva, sem entender como o prota bloqueava todo o seu dano. Foi aí que Ryu-Woo decidiu encerrar a brincadeira e ativou o Anel de Mori. Deu um boost bizarro na sua força. Jun-Woo já estava tremendo, golpeando o ar e gritando desesperado que o novato nunca derrotaria. Mas a silhueta do prota surgiu sobre ele como um pesadelo. Quem diabos é você? Perguntou o cara, apavorado. Ryu-Woo só ergueu a espada e disse que era hora de acabar com aquilo. Com um movimento calmo e letal, o sangue espirrou. O prota ainda mandou a real. Se você não sente a dor do golpe, nunca vai entender o estado do seu próprio corpo. O sistema anunciou a vitória e, pelas regras, a conta do cara foi pro ralo e todos os itens dele passaram pro Ryu-Woo. O prota deu aquela espreguiçada e viu que tinha tirado a sorte grande. O cara tava cheio de itens valiosos. Com o inventário abastecido, ele finalmente entrou na dungeon para pegar o que faltava. Um tempo depois, já no workshop de alquimia, Ryu-Woo estava diante da cápsula de criação. Ele lamentou que só pudesse usar essa função uma vez por mês, mas pelo menos ele ainda tinha a receita secreta gravada na memória. A caixa abriu e Ryu-Woo finalmente anunciou: a poção estava pronta. O sistema mostrou os atributos e ele pegou o frasco nas mãos, já pensando se aquele seria o dia em que ele finalmente começaria a ganhar dinheiro. Dito e feito, um item bizarro apareceu no mercado do Arena e os jogadores ficaram em choque total. A galera se amontoou na frente das telas, perguntando se era sério que uma poção de experiência tinha voltado ao mercado, mesmo sendo só uma unidade. Todo mundo correu pro leilão e os lances dispararam. Se antigamente o topo era 3.000 de ouro, dessa vez a poção foi vendida por 5.000. Caminhando pela multidão, ele começou a fazer as contas. Pagando o hospital do pai e todas as outras dívidas, ainda sobraria uns 2.000 de ouro. Cada peça de ouro valia cerca de 1.000 wons. Ele percebeu que dava para ganhar dinheiro muito mais ali do que ralando na loja de conveniência. Ele pensou em ser streamer ou pro player, mas decidiu que o foco agora era o par de nível, e para isso ele precisava de um set de respeito. O plano era gastar aqueles 2.000 de ouro no equipamento mais custo-benefício e apelão que existisse, focando 100% em atributos e 0 de estética. Um tempo depois, ele voltou para falar com o velho Derek, que quase caiu para trás de susto. O velho perguntou se ele tinha entrado para alguma seita, porque o Ryu-Woo apareceu com um visual bizarro. As mulheres cochichavam que ele estava vestido igual um palhaço, mas o prota nem ligou, pensando que status era muito mais importante que beleza. Mesmo meio vermelho de vergonha, ele pediu logo uma missão pro velho, que o mandou caçar uma matilha de lobos ferozes. Quando os bichos avançaram, Ryu-Woo sentiu a diferença. Era muito mais fácil se mover com aquele set feio, mas eficiente. Ele retalhou os lobos e mandou a real. Quem precisa de moda quando se tem poder?
Com a missão cumprida, ele deu um tapa na própria cabeça para focar, lembrando que cada segundo ali valia dinheiro e a vida dele dependia disso. O próximo destino era a Dungeon dos Goblins e a meta era bater o nível 10 ainda hoje. Chegando na entrada das cavernas, ele viu uma multidão de jogadores e ficou impressionado com a quantidade de gente. Um cara se aproximou perguntando se ele queria entrar pro grupo. E o Hyun-woo disse que era bom de porrada. O cara deu aquela olhada de cima a baixo, reparou que o prota não tinha nenhum item de imunidade e mandou um conselho meio torto. Disse para o Hyun-woo procurar uma equipe de nível mais baixo, porque ali já era uma dungeon difícil para um novato. Hyun-woo ficou indignado e não acreditou no que ouviu. Ele fechou o punho com raiva, se perguntando quem aqueles caras pensavam que ele era, já que mesmo sem itens de buff ele conseguia amassar qualquer goblin daquela dungeon com facilidade. Foi aí que uma garota se aproximou toda tímida e disse que era a primeira vez dela ali, então não recusaria a ajuda de alguém experiente. Ela ajeitou o cabelo e perguntou se o Hyun-woo não queria entrar no grupo dela. Ele, claro, fez aquela cara de bonzão e mandou: "Pode deixar que eu te ajudo e ainda te coloco no nível mais alto." A garota se virou para o resto do grupo e avisou que tinha achado o último integrante. Enquanto os outros jogadores mediam o Hyun-woo de cima a baixo, ela se apresentou como Somi, uma suporte nível 20. O prota deu um sorriso e se apresentou como um guerreiro também nível 20, o que claramente é mentira, e ele agradece mentalmente ao Arena por permitir esconder as informações reais, já que ele ainda era nível baixo. E o resto da galera se apresentou como Jin-woo, guerreiro de nível 24, o arqueiro era Xiaomin, nível 22, e a maga era Dia, de nível 23. O tanque do grupo olhou pro Hyun-woo e mandou a real: "Você não tem nenhuma poção de regeneração aí? Tem certeza que aguenta o tranco com os goblins?" O prota só sorriu e disse que dava conta do recado. A sacerdotisa disse que é rude perguntar isso a alguém que ela recrutou, e ele disse para eles entrarem na dungeon e que vai ver as habilidades do prota em breve. Eles entram na dungeon e se deparam com goblins e se preparam para lutar. Os goblins atacam, mas o escudeiro defende e diz para a retaguarda preparar um ataque, e lançam várias magias nos goblins. O prota diz que esse grupo trabalha muito bem em equipe, e se pergunta do porquê eles se importariam em aceitar ele como membro, mas ele disse que não se importa, portanto que suba de nível. Agora que os goblins morreram, a maga e o arqueiro elogiam o prota, e ele responde que é confiante em suas técnicas. A sacerdotisa pede para eles descansarem um pouco, e o líder concorda, e diz para se prepararem para lutar com o Hobgoblin mais tarde. O prota pergunta se nenhum deles derrotou o boss ainda, e Jin-woo responde que só ele derrotou. O prota lembra que é bem difícil derrotar um Hobgoblin com um grupo de nível 20. Enquanto isso, o líder está dando conselhos para os membros e pede para o arqueiro tomar cuidado para não atirar nos seus aliados, e ele responde que não comete mais erros assim. E o prota pensa que pode acabar com uma flechada nas costas a qualquer momento. Já descansados, eles acham a sala do boss e junto com ele está cheio de goblins lá dentro. O líder disse para a retaguarda lidar com os menores, enquanto o prota e ele ganham um tempo. Eles gritam e partem para cima do boss. Enquanto o prota está lidando com os goblins, o boss começa a preparar uma magia e o prota avisa para o líder tomar cuidado. Ele consegue defender o ataque a tempo, mas o ataque foi forte demais. E o prota percebe que esse boss é um Hobgoblin mutante que pode usar magia e diz que vai ser problemático se ele lançar outro ataque. E pede a retaguarda para dar cobertura para ele, mas Hyun-woo percebe que eles estão só olhando e se pergunta para onde foi aquele trabalho em equipe de antes. O Goblin começa a preparar outra magia escura. O prota percebe e ele quase toma uma flechada. E ele pergunta se eles querem que ele morra ou algo assim. Furioso, ele vai pra cima do boss e diz que nunca perderia pra um mero Hobgoblin. Ele grita com a retaguarda e fala pra eles atacarem logo. E o boss recebe uma enxurrada de ataques. E finalmente eles derrotam o boss. A sacerdotisa fala que foi o Hyun-woo que derrotou o boss, não eles. E o arqueiro vem pedindo desculpas por quase matar ele. E o grupo se pergunta como vão distribuir os drops. E até sugerem que o Hyun-woo quem deveria ficar com tudo. Mas o prota se questiona de que eles podem atacá-lo caso sugira ficar com todos os itens. Então ele diz que só precisa do ovo e diz que o livro não serve para ele. E se despede do pessoal. Eles perguntam se pode adicionar ele para caçarem depois, e o prota fala para deixar para a próxima vez, e desabafa dizendo que todos os ataques nas costas em potencial fez ele ficar muito tenso. Agora na cidade, ele finalmente conseguiu chegar no nível 10, e que agora está na hora de ter um avanço de classe.
A Torre de Classes, apelidada de Torre do Progresso. Cada andar representa uma classe diferente que você pode escolher. É obrigatório para quem atinge o nível 10. Prota diz que vai demorar 1 hora para o ovo chocar, então ele vai ir escolher uma classe. Agora ele está falando com o Khan no andar dos guerreiros e diz que vai testar se ele é digno de virar um guerreiro em uma única luta. Ele puxa uma espada e entrega para o Prota e diz que ele pode desferir o primeiro golpe. E Hyun-woo diz que não vai recusar essa gentileza. Então ele parte para cima e desfere um golpe, mas Khan consegue defender. E ele diz que esse golpe foi bem afiado e que ele é diferente dos outros aventureiros. Eles continuam desferindo golpes e a luta aparenta estar bem equilibrada, mas Khan diz que ele é apenas um iniciante e acerta um golpe em cheio no Prota. E diz que ainda falta muito para ele conseguir o derrotar. Mas o Prota, enquanto estava caindo, acerta um chute na espada de Khan. Ele fica confuso por ele ter conseguido bloquear a espada dele com um chute e o Prota fica feliz por ter conseguido acertar. Khan fica assustado pelo Prota ter conseguido pensar em contra-atacar enquanto desviava e que ele não segue o modo tradicional de combate. E se pergunta se isso que é chamado de talento natural. Ele interrompe a luta no último segundo e diz que ele já está qualificado. E o Prota pensa que ainda estava começando a se aquecer. Khan fala que o Prota é muito habilidoso e reconhece ele como um guerreiro. E Hyun-woo recebe um título que concede a ele mais 5% de dano em ataques corpo a corpo. E também recebe suas habilidades de classe, e diz que elas são boas pro começo do jogo. Khan entrega algo pro Prota, e o sistema notifica que ele recebeu uma nova missão, dizendo que é para ele encontrar o dono dessa moeda, e como recompensa, ele vai ganhar uma habilidade de LeBron. Prota diz que LeBron lidera um exército no jogo e que é o cavaleiro mais forte do império dele, e pensa que essa recompensa vai ser incrível e agradece Khan. Hyun-woo se pergunta se ele recebeu essa missão por ter completado algum requerimento secreto e planeja que ainda vai chegar no nível 50 antes de completar essa missão. O Prota lembra do ovo de pet dele e diz que está tendo muita sorte hoje e brinca dizendo que pode conseguir um pet único e que pode vir até um dragão. O ovo está prestes a chocar e o grandioso pet que vem é um ursinho fofo. E chega falando que o Prota deve ter ficado sem voz diante da majestosa forma dele. Hyun-woo fica surpreso pelo urso conseguir falar e o urso fala que ele também consegue. Foi refutado pelo urso. O Prota pensa que um pet falante foi algo que ele apenas ouviu falar e que pode ganhar muito dinheiro fazendo ele performar. O urso sobe em cima dele e diz que Hyun-woo deve servi-lo de agora em diante, mas ficando irritado, fala que o pet dele precisa aprender uma lição e joga ele contra o chão. O urso pergunta como ele se atreve a fazer isso com o herdeiro da Ilha Zumbido e diz que ele nunca vai conseguir uma namorada. E o Prota dá um soco na cabeça dele de novo. Ele olha a janela de status do urso e diz que as habilidades dele não são ruins e nomeia ele como Tang. E ele fala que gostou do nome e que é para eles queimarem um cavalo de madeira para comemorar. Mas Hyun-woo fala que já está cansado e vai deslogar. Tang fica bem chateado falando que ele acabou de nascer, mas mesmo assim o Prota desloga do jogo. Agora na vida real, Hyun-woo percebe que passou muito tempo no jogo hoje. Young-chan abre a porta e pergunta a ele o que conseguiu hoje e responde que pegou uma classe e um pet. Young-chan diz que se ele já pegou uma classe, já pode começar a se preparar para o início de sua carreira como streamer. Hyun-woo sentou na beira da cama e comentou que daria para tirar uma boa grana fazendo lives mesmo. Mas Young-chan tinha um plano ainda melhor. Ele levantou o dedo todo empolgado e disse que o Prota precisava gravar todas as suas partidas para que eles pudessem usá-las como promoção para o público mundial do Arena. Hyun-woo deu aquela coçada no pescoço meio desconfiado e perguntou se seria fácil assim, mas Young-chan mandou ele relaxar, já que agora ele seria o seu empresário. Hyun-woo só ficou observando o amigo, pensando por que ele parecia muito mais empolgado com tudo isso do que ele mesmo, mas prometeu que ia dar o seu melhor para não decepcioná-lo. Um tempo depois, já em uma floresta sombria na parte oeste do mapa, Hyun-woo se preparava para a primeira caçada do seu pet, Tang. Ele perguntou se o ursinho estava pronto, e o bichinho respondeu na hora, cheio de energia, enquanto avançavam para upar alguns níveis. Tang deu um pulo e usou seu suporte, cobrindo Hyun-woo com uma aura verde brilhante. O sistema mostrou que era o buff do espírito de urso. O herói ficou em choque ao ver a descrição da habilidade, enquanto o elfo já partiu para cima dele. Ele percebeu que seu pet não era um tanque, mas sim um suporte de elite. Ele desviou do golpe e retalhou o elfo, pensando que, embora não tivesse terminado de ler tudo sobre
sobre o Tang no dia anterior, aquele buff de força, defesa e regeneração era muito superior a qualquer outro do mesmo nível. Só que, enquanto a batalha rolava, alguém estava de tocaia entre as árvores. Um cara observava tudo com um sorrisinho maldoso e comentou com o seu time sobre o novato. Ele notou que o Ryu tinha equipamentos caros, armas de primeira e um pet raro, chegando à conclusão de que ele era só mais um filhinho de papai rico esbanjando no jogo. O tanker do grupo mal intencionado perguntou qual era o plano e o líder sugeriu que eles fizessem uma festinha de boas-vindas para o novo jogador. Um outro cara do grupo sorriu, perguntando se eles iam fingir ser bonzinhos como sempre, para dar o bote na hora certa. A única que parecia preocupada era uma garota do bando, que perguntou: e se essa for a conta secundária de algum pro player? O resto do grupo só olhou para ela com cara de tacho, ignorando o aviso. Ela insistiu, dizendo que ele parecia experiente demais para um novato, mas o arqueiro do grupo cruzou os braços e deu uma risada. Ele lembrou que o nível de entrada daquela floresta era de nível 20, enquanto o grupo deles era em média nível 40. Para ele era impossível aquele cara dar conta deles. Eles ficaram observando a luta do Ryu de longe e o arqueiro deu o sinal. A caça aos itens do Prota tinha começado. Enquanto isso, Ryu limpava o suor da testa enquanto os corpos dos elfos evaporavam. Ele abriu a interface e viu que tinha gravado tudo, mas pensou que ninguém ia querer ver um vídeo dele lutando contra um elfo noturno comum. O ursinho Tang começou a gritar que o mestre dele era incrível, mas o Ryu deu um apertão na bochecha dele e disse que não o trouxe ele só para ser um animador de torcida. Tang rebateu, gritando que estava dando buffs valiosos. O Prota levantou no ar e perguntou se ele achava mesmo que a vitória era só por causa dos buffs dele, pedindo pro urso pelo menos distrair os inimigos na próxima. Nisso, o time dos emboscadores saiu do meio do mato fingindo timidez. O líder perguntou com aquela cara de pau se o Prota estava caçando sozinho e se não queria se juntar ao grupo deles. Ryu colocou o Tang no chão e deu aquela analisada básica. O arqueiro sorriu, dizendo que era bom ver outros jogadores na Floresta Sombria. O herói não entendeu de primeira porque eles queriam alguém no grupo, já que pareciam bem equipados, mas logo percebeu o truque. As armaduras eram nível 20, mas as espadas eram pelo menos nível 40. Ryu sacou na hora que eles estavam escondendo seu nível real para pegá-lo de surpresa. Eles eram caçadores de jogadores, mas em vez de fugir, o Prota deu um sorrisinho de canto. Ele pensou que aquela era a oportunidade perfeita. Quando mais ele teria a chance de enfrentar assassinos assim? Ele aceitou o convite na hora. O arqueiro ficou surpreso e comemorou mentalmente, achando que o peixe tinha caído na rede. Eles se apresentaram e o Ryu usou um nick falso de Yong-chan, que é um amigo dele, decidido a não mostrar o seu nome real para golpistas. De volta à luta na floresta, os elfos cercaram o grupo, achando que o Prota estava acabado. Mas o Ryu estava doido para cair no meio da porrada. Os guerreiros travaram totalmente perdidos. Um dos elfos mordeu os lábios de raiva, perguntando como aquele humano ousava desafiá-lo desse jeito. O Ryu, malandro, ficava se escondendo atrás do tanque do grupo, enquanto seus status ficavam subindo rapidinho, aproveitando que estava em um time de nível alto. Uma hora depois, o tanker já estava berrando de ódio, perguntando se o Prota era idiota. Esse moleque dá um golpe e corre para trás de mim. Ele percebeu que o Ryu estava usando o grupo de escudo e reclamou com o líder, dizendo que o garoto sempre se esquivava por acidente na hora do aperto. O líder mandou ele se acalmar e lembrou em voz baixa que eles não estavam ali só para caçar. O tanque perguntou quanto tempo mais teriam que aguentar aquele peso morto, e o líder garantiu que acabaria logo. O ursinho Tang, escondido, tremeu ao ouvir o plano real. O líder disse que assim que começassem a raid contra o boss, eles iam matar o Ryu e dizer que foi um acidente do jogo. O Prota só deu um sorrisinho de canto quando Tang contou o que ouviu. Era o que eu pensava, disse o Ryu. Ele ficou parado por um momento, satisfeito por já ter upado bastante e completado suas missões graças aos otários. Agora ele decidiu que ia agradecer a gentileza atacando primeiro. Com um sorriso maligno, ele já pensou até no título do vídeo: Vingança Gelada. Yong-chan ia amar esse conteúdo. Tang comentou que o mestre dele era realmente malvado. Enquanto os assassinos se aproximavam fingindo amizade, o líder perguntou se o Ryu estava pronto para a raid contra o boss. O Prota, fingindo modéstia, disse que sentia que só estava atrapalhando, mas o arqueiro insistiu, elogiando as habilidades excelentes dele. O Ryu começou a rir por dentro, enquanto o líder dizia que sem ele não teriam chegado tão longe, o que era a maior mentira do mundo.
Ryu olhou para aquele time sombrio e aceitou o convite, irritando ainda mais o Tanker ao dizer: beleza, vou mostrar para vocês como profissionais matam um boss de primeira. A luta contra os guardiões gigantes começou. Um elfo gigante acertou um chute brutal no estômago do Tanker, mandando o cara longe. O elfo olhou com desprezo, dizendo que ele era fraco demais. O monstro sacou uma adaga, avisando que o Tanker não estava nem perto de estar pronto. Os outros guerreiros se desesperaram ao ver o aliado no chão, percebendo que, mesmo com equipamentos razoáveis, enfrentar aquele nível de boss exigia muito mais do que eles imaginavam. O caos estava armado, exatamente como Ryu queria. Para derrotar o líder dos elfos noturnos, o líder levantou o dedo e deu a ordem final. Eles iam usar a luta contra o boss como cobertura para matar o Ryu. O plano era sujo. Assim que o suporte do grupo soltasse os buffs de sinalização, o líder dispararia uma flecha venenosa no Prota para imobilizá-lo, e o resto do bando cairia matando. O Tanker, com um sorriso sádico, até lambeu a própria espada, pedindo para brincar com o Prota uma última vez antes de deletarem a conta dele. Eles pareciam demônios encarnados planejando a emboscada. Ryu só sorria, fingindo que ia usar suas habilidades de novo. Enquanto o líder dava o sinal para o suporte, no momento em que todos foram cobertos pelas bênçãos, o líder puxou a corda do arco, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. O ursinho Tang pulou no ombro do arqueiro e começou a fazer cócegas nele bem na hora do disparo. A flecha desviou e acertou em cheio o flanco do próprio Tanker do grupo. O líder berrou de ódio, culpando o urso estúpido, enquanto Ryu olhava para o cara caído e comentava, sarcástico, que o Tang adorava criar o caos. No meio da confusão, o elfo gigante não perdeu tempo e avançou. Tang continuou atacando o rosto dele, que gritava desesperado, avisando que tinha um monstro atrás dele. O gigante agarrou um dos guerreiros traidores e mandou o papo. Fracos não podem se dar ao luxo de se distrair. Ryu correu na direção deles, mas em vez de salvar o aliado, ele cravou a própria espada no guerreiro que o elfo segurava. O cara, tremendo e sem entender nada, perguntou: por que eu? O Prota olhou firme para ele e soltou: só estou te finalizando, nada pessoal. O arqueiro e o suporte ficaram em choque, perguntando por que ele tinha feito aquilo. O Ryu só deu um sorriso frio e disse: sério que vocês ainda estão se perguntando? As ações de vocês acabaram de se voltar contra vocês mesmos. O cara tentou negar tudo, horrorizado, mas o Tang começou a repetir, com voz de deboche, a frase exata que eles tinham usado sobre matar o Prota por acidente. O Ryu devolveu a provocação: foi só um acidente, cara. O arqueiro tentou disparar várias flechas, mas o Prota bloqueou todas com uma facilidade absurda, dizendo que era moleza prever disparos tão diretos. Até o elfo gigante parou a luta por um segundo, confuso com aquela briga interna entre os humanos. O Tanker, caído no chão tentando se levantar, teve a garganta cortada ali mesmo, com o elfo sentenciando que perdedores não têm direito à palavra. Ryu então partiu para cima dos dois assassinos restantes. Depois de um combate rápido e brutal, o corpo do arqueiro começou a evaporar. O Prota abriu a interface de gravação, satisfeito. O vídeo ia ser um estouro, afinal eles eram mais fortes e experientes que ele no personagem, e o público ia amar ver o novato limpando o chão com um grupo de PKs arrogantes. Ele comentou que agora o que restava era achar um oponente que estivesse à sua altura, e o elfo noturno, que ainda estava ali, aceitou o desafio na hora. O monstro sacou a espada e admitiu que lutar contra alguém forte era sempre muito mais divertido. O Prota entrou em posição de combate, já mentalizando o título do vídeo: jogador nível 20 sola elfo noturno, e ele partiu para o ataque com tudo. E a cena corta para o mundo real. Yong-chan estava impressionado com a sorte que Ryu teve e perguntou como ele tinha dado de cara com aqueles caras. Ryu só levantou o dedo e explicou que eles é que o acharam. E o melhor de tudo foi ter upado as skills e ainda encarado um boss no mesmo dia, dizendo que foi bem produtivo, revelando que ainda limpou o inventário dos traidores e pegou itens valiosos. Agora, o próximo passo era transformar aquele material bruto em um vídeo épico. Eles só precisavam de um editor de elite para começar a dominar o YouTube. Yong-chan começou a varrer a internet atrás de um profissional. Ele olhava os perfis e reclamava que uns eram ruins e outros eram impossíveis de contratar. Ele até pensou em subir a oferta de pagamento, já que o Ryu tinha gravado cenas geniais e o editor precisava estar no mesmo nível. Foi aí que ele lembrou de uma lenda: Ellis, o fantasma dos editores do Arena. O cara era conhecido por usar métodos ultramodernos, transições de cores absurdas e tinha o apelido de maestro da edição. Se alguém podia transformar o Ryu em uma estrela, era ele. Enquanto isso, em seu quarto, o próprio Ellis estava frustrado.
assistindo a vídeo de outros jogadores e chamando tudo de lixo. Ele reclamava que os caras eram péssimos e que era impossível fazer mágica com imagens tão ruins, chegando ao ponto de deletar os arquivos de raiva. De repente, ele abriu a mensagem do Young-chan e deu play no vídeo do Ryu. Os olhos do Ellis quase saltaram da cara. Ele começou a digitar freneticamente, reconhecendo o estilo. É o Miligod e ele tá com um visual novo. Ele ficou fascinado com a história e a qualidade da luta. Finalmente, o mestre da edição tinha encontrado um conteúdo à altura do seu talento. Enquanto isso, dentro do jogo, o Ryu sentiu um calafrio bizarro e começou a olhar em volta, arrepiado, perguntando para o Tang se tinha algum inimigo vigiando ele de algum lugar. Ele tentou ignorar a sensação e focou nos itens que saqueou dos assassinos. O sistema mostrou a descrição de um item raro e o Prota pensou que poderia ganhar uma nota preta vendendo aquilo, mas decidiu que aprender algo útil seria melhor. Ele perguntou ao Tang se valeria mais a pena vender a habilidade ou aprendê-la, e Tang perguntou se ele tá tão desesperado assim para conseguir dinheiro. Ryu coçou a cabeça, percebendo que com a grana dos itens dos assassinos, ele já estava com o bolso forrado e não precisava mais de dinheiro urgente. Ele então abriu um livro de habilidades que pegou de graça no loot. O sistema anunciou que ele aprendeu uma nova skill que reduz a defesa do inimigo em 10%. Ele começou a girar o ursinho no ar de tanta alegria, comemorando o novo poder apelão. Alguns dias se passaram e o vídeo do Ryu finalmente dropou no Arena World. A internet veio abaixo, a reação foi imediata, principalmente de jogadores que já tinham sido vítimas de grupos de assassinos e adoravam ver os vilões sendo humilhados. Young-chan, todo satisfeito no sofá, viu que o vídeo já tinha batido 150 mil visualizações em tempo recorde. Ele exaltou o trabalho do Ellis, dizendo que o editor era um gênio e que o público tinha amado o carisma do Prota. Até os figurões do jogo começaram a notar. O gerente Kyle, um olheiro importante, ficou hipnotizado pela tela assistindo ao final do vídeo, onde o Ryu solava o elfo noturno com uma facilidade absurda. Ele via o herói desviando de cada golpe e contra-atacando com precisão cirúrgica, fazendo um boss de alto nível parecer um boneco de treino. Kyle deu um sorriso de canto e comentou: "Faz muito tempo que eu não vi um jogador tão promissor assim." O gerente Kyle não perdeu tempo, abriu o canal dele e decidiu que precisava assinar um contrato com ele o quanto antes. Enquanto isso, de volta à Floresta Sombria, o Ryu estava imparável. Goblins eram retalhados e até os orcs tremiam de medo ao vê-lo avançar. Ele ordenou que o Tang usasse os buffs e percebeu que estava muito mais rápido agora do que no seu personagem anterior como Miligod. Antes, ele não tinha as informações nem bons itens. Agora, com o conhecimento que acumulou, ele sentia que podia voar até o topo do ranking muito mais rápido. Após limpar uma área cheia de corpos de monstros, o Ryu deu uma olhada no perfil do Tang e levou um susto. O pet já estava no nível 15. Ele explicou que os animais comuns só sobem uns 3 ou 5 níveis, os raros chegam a 10. O fato do Tang já estar no 15 confirma que ele era um pet único e bizarramente forte. O ursinho, abusado como sempre, subiu na cabeça do Prota e começou a exigir que fosse carregado porque estava cansado. Ryu só pensou que, apesar da falta de modos, o bicho era um suporte incrível que ainda ia salvar a pele dele muitas vezes. Enquanto revistavam os corpos dos orcs atrás de loot, o Ryu avistou um brilho diferente no chão. Era um pingente misterioso. Na mesma hora, o sistema apitou com uma nova quest. Prota ficou intrigado ao ler a descrição. A missão envolvia ganhar o reconhecimento do boss e mencionava monstros que ele nunca tinha ouvido falar em toda a sua carreira de pro player. O pingente indicava uma quest de rank D, que exigia no mínimo nível 30, mas o Ryu ainda estava no nível 26. Mesmo exausto e com o Tang implorando por descanso, o Prota não quis saber e puxou o pet para mais uma rodada de caça. Ele precisava upar o mais rápido possível. Depois de horas massacrando monstros, ele parou no meio da carnificina e suspirou frustrado. Ele reclamou que só tinha subido um nível. Ryu percebeu que não adiantava mais tentar upar sozinho. Para chegar no nível 30 e completar aquela quest misteriosa, ele precisaria de uma equipe. O problema era onde encontrar jogadores normais e confiáveis no meio de tantos aproveitadores. De repente, um barulho de explosão chamou sua atenção. Ele se virou e viu o que parecia ser uma zona de guerra, um círculo mágico
brilhou e um projétil atingiu a perna de um orc em cheio. Logo em seguida, uma bola de fogo finalizou o bicho, que caiu com a cara tostada no chão. O autor da façanha era um mago chamado Mason. Ele desabou no chão, ofegante, dizendo que tinha acabado de chegar no nível 10, mas que sua mana e suas poções já tinham ido pro ralo. É impossível um mago caçar sozinho, resmungou ele. Quando o Ryun-Woo se aproximou por trás, Mason tomou um susto e, por puro instinto, disparou uma flecha flamejante, chamando o Proto de monstro. O ataque pegou no ombro do Ryun-Woo, deixando a armadura chamuscada. O Proto olhou pro estrago e comentou que isso foi bem perigoso. O Mason, todo sem jeito, começou a se desculpar 1000 vezes. Ryun-Woo, percebendo o potencial do garoto, deu um sorriso de canto. Ele notou que o mago era habilidoso, mas estava deslocado, então fez a proposta. Já que você tá sem time, bora caçar junto? Vai ser melhor pra nós dois. Ele deu um joinha pro Mason, que ficou meio desconfiado, achando as roupas do Proto e aquele urso falante muito estranhos, mas acabou aceitando a parceria. Eles apertaram as mãos, selando um novo time. Enquanto isso, em outra parte sombria da floresta, o clima era bem diferente. Um orc foi partido ao meio com um único golpe de cavaleiro sinistro. O cara limpou a espada, reclamando que o monstro era irritante. Uma garota chamada Gain apareceu sorrindo e perguntou se ele estava se sentindo seguro ali, lembrando que aquilo tudo era a ordem do chefe. O cavaleiro, chamado Shaun, deu um sorriso convencido e deixou claro que ninguém se comparava a ele. Ele não era um jogador qualquer, era um membro da famosa e temida guilda Caveira Negra. E aqui vemos aquele jogador chamado Jun-Woo que o Prota derrotou mais cedo. Agora ele está sendo carregado pela guilda dele para subir de nível novamente. Ele confessou, espumando de raiva, que tudo aquilo aconteceu por causa de uma briga com um certo jogador que o fez perder a conta e o prestígio na guilda. E Jun-Woo jurou para si mesmo que ia achar esse cara e cobrar a dívida com juros. A parceira dele, Gain, notou que a área estava sem orcs e perguntou se outro time já tinha passado por ali. E o cavaleiro Shaun fechou a cara, dizendo que a meta era colocá-lo no nível 25 ainda hoje, mas nesse ritmo ia demorar, desconfiando que outros grupos estavam limpando o mapa na frente deles. Enquanto isso, o rastro da destruição tinha nome: Ryun-Woo e Mason. O mago olhou pro Prota todo satisfeito, admitindo que o plano de jogar em dupla era muito melhor. O esquema era perfeito. Ryun-Woo juntava todos os orcs num lugar só, e o Mason estourava a magia de atordoamento e o Prota finalizava o resto. Com esse padrão, a barra de XP dele estava voando. Até o Tang entrou na onda, elogiando o trabalho do mago e já deixando o Mason chamá-lo de mestre. Eles até começaram a zoar o fato do Mason quase ter matado o Ryun-Woo com aquela flecha de fogo no primeiro encontro, deixando o pobre mago todo sem jeito. De repente, um novo monstro apareceu. Ryun-Woo disse que cuidaria dele sozinho para o Mason recuperar a mana, mas enquanto partia por ataque, ele viu um vulto correndo na sua direção. Era o Jun-Woo. O Prota, agindo por puro instinto e talvez um pouquinho de maldade, deu uma bicuda direto na cara dele. O Jun-Woo voou pra longe, gritando de dor, e quando abriu os olhos e reconheceu o Ryun-Woo, quase teve um treco. O Prota, fingindo demência, pediu desculpas e disse que achou que ele era um monstro. O time dele socorreu o coitado, que estava com a cara toda amassada. Ele levantou a cabeça, fervendo de ódio, e gritou pra todos ouvirem: "É ele é o cara que me fez perder minha conta antiga, ele fez de propósito." Ryun-Woo finalmente lembrou quem ele era e deu aquele sorrisinho de lado. Quando Mason perguntou se eles se conheciam, o herói só soltou: "Ah, é um velho conhecido, ele perdeu pra mim numa batalha de delete." O cara, completamente histérico, começou a berrar que o Ryun-Woo estava ferrado, porque dessa vez os parças dele da Caveira Negra estavam logo ali pra dar o troco. Gain até tentou acalmar o parceiro, mas olhou com ódio pro Prota, falando para eles tomarem cuidado com o que falam. Ryun-Woo, com aquela marra de sempre, nem piscou e perguntou o que ela pretendia fazer, desafiando, falando que amassa os três com uma mão só, e que ele não liga que são dessa tal guilda do crânio podre, ou seja lá o que for. E ela, bem irritada, corrigiu que era a guilda Caveira Negra. E Mason quase caiu duro de medo. Ele cochichou desesperado pro Prota que os dois eram no mínimo nível 60 e perguntou se ele não tinha amor ao próprio personagem. Mas Ryun-Woo só deu de ombros, dizendo que o mago não precisava se preocupar. O grupo da Caveira Negra tentou dar as costas, dizendo que estavam ocupados caçando. Mas o Jun-Woo não aguentou a provocação. Ele falou pros parceiros que eles estavam fugindo, mesmo quando alguém estava difamando a guilda deles. O cavaleiro Shaun travou na hora, ele deu uma porrada no aliado e encarou o Prota, dizendo que ele tinha razão e que, se tivesse menos gente farmando na floresta, a caçada seria mais produtiva. Ryun-Woo não perdeu tempo e falou que só aceita lutar se for valendo deletar a conta, e chamou eles pro X1. O ursinho Tang entrou em pânico, perguntando o que aconteceria com ele se a conta do mestre
dele fosse apagada. O Prota só sorriu e disse: acho que você vai pro ralo junto comigo. O urso ficou indignado. O Ryu propôs um duelo de capitães. Ele contra os 3 de uma vez ou 1 por 1. O vencedor leva tudo e o perdedor deleta a conta para sempre. E o Shao aceitou na hora, bufando de raiva. A batalha começou. Ryu versus Shao. O ursinho estava histérico, berrando pro Prota não se atrever a perder. O sistema anunciou o início do duelo e o Shao veio com tudo, dizendo que ia acabar com aquilo no primeiro round porque tinha mais o que fazer. Ryu, calmo como uma pedra, analisou a situação e disse que pela diferença de níveis ia demorar um pouco, mas que no total ele precisaria de apenas 10 golpes para vencer. Shao avançou furioso com sua espada pesada, tentando esmagar o Prota, mas o Ryu desviou com uma facilidade absurda e já desceu o primeiro golpe certeiro. Shao travou em choque total e ficou encarando o próprio sangue espirrando enquanto Ryu anunciava o primeiro golpe. Os parceiros dele, Gain e o outro aliado, assistiam incrédulos enquanto o mago Mason nem piscava, tentando entender como o Prota conseguiu prever a trajetória de cada ataque e contra-atacar com tanta perfeição. O Ryu começou a dançar em volta do inimigo, surgindo de todos os lados e desviando de tudo. O Shao já estava entrando em pânico, sem entender por que diabos não conseguia acertar um único golpe. Logo veio o segundo impacto. Shao só conseguia pensar que o nível dele era muito maior e os itens eram melhores, então como aquela diferença toda não estava dando vantagem nenhuma? Foi aí que o Ryu mandou a real. Muita gente se apoia só em nível, mas aqui é o Arena. Ele voou no Shao, arrancou o capacete dele com um golpe e avisou que ali dentro, nível e item não garantem a vitória para ninguém. Com um sorrisinho no rosto, ele emendou o terceiro golpe. Até um iniciante deita um nível alto se tiver a técnica certa. O sangue jorrou da boca do Shao e o golpe foi fatal. Mason estava suando frio, admitindo que sabia que o amigo era bom, mas não que ele era um monstro nesse nível. Gain e o aliado dela ficaram estáticos, sem saber o que fazer. O sistema anunciou a vitória do Ryu no primeiro duelo, e ele já chamou a garota pro vamos ver. Ele disse que lutar contra Gain ia ser ainda mais fácil, e não deu outra. Ela estava tão apavorada que não aguentou nenhum soco, perdeu sem nem conseguir reagir. Agora só restava um. Jun-Woo estava tremendo da cabeça aos pés, enquanto Ryu dizia, com aquele tom de deboche, que até sentia pena dele. O Prota lembrou do babaca do Rambaek ao olhar para o inimigo trêmulo e pensou em como esses caras arrogantes não valem nada sem as conexões que têm. Ryu deu um sorriso maligno e fez sinal para o sujeito se ajoelhar. Se você implorar por misericórdia, quem sabe eu não te perdoo. O cara estava em frangalhos, pensando que o Ryu já tinha amassado ele quando era nível 40. E agora ele estava no nível 20, era o fim da linha de vez. A conta dele ia pro ralo de novo. O próprio jogo Arena, sentindo que ele estava nervoso e com o batimento cardíaco muito acelerado, o jogo resolveu dar uma ajudinha. Os olhos dele começaram a brilhar em vermelho vivo e o sistema anunciou que ele tinha entrado em modo Berserk. Jun-Woo deu um grito ensurdecedor e partiu para cima do Prota com tudo, deixando o Mason em choque total, mas o Ryu nem se abalou. Ele preparou o punho e usou de novo seu anel de Mori e mandou o aviso. Acabou o show. Com um golpe brutal, ele enterrou o cara no chão. O sistema confirmou a vitória e, como recompensa, um baú de espólios apareceu na frente dele. Ryu deu aquela olhada na interface e deu um sorriso de satisfação. Isso aqui dá muito mais lucro do que caçar monstros comum. Mason estava quase idolatrando o Prota, dizendo que ele era absurdamente foda por solar oponentes de nível tão alto. O Prota ficou meio sem jeito, pensando que ele nem imaginava que estava andando com o antigo top 1 do jogo. Antes de se despedirem, o Mason mandou um pedido de amizade, já garantindo a parceria para a próxima. Graças a esse tempo com o Mason, Ryu finalmente bateu o nível 31. Ele se despediu do mago, pensando que o cara era talentoso e gente fina. E como eles são raros no jogo, com certeza eles iam se encontrar de novo. Mas o sossego durou pouco. O ursinho Tang já estava se arrastando de cansaço, implorando por um descanso. Só que o Ryu não queria nem saber de folga. Ele abriu a descrição daquela quest secreta e lembrou que precisava entregar um pingente para um tal de Cancun e conseguir o reconhecimento do boss. Eles seguiram viagem mata adentro. E o Prota explicou que já estava ali há 12 horas e que não aguentava mais. E o Tang só estava implorando para a perna dele parar de doer. Mas de repente o urso acabou achando e apontou para uma porta misteriosa no tronco de uma árvore gigante, sugerindo que ali seria o lugar perfeito para eles descansarem. Mas mal sabe eles o que espera lá dentro.